Bom dia, povo de Deus. Mais uma semana começando, manhã de segunda-feira, e nós estamos aqui na casa do Pai, louvando e adorando o nome desse Deus glorioso. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos, Senhor, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Repreende, ó Deus, do nosso meio, todo o espírito de enfermidade, todo o espírito de desânimo, de inveja, de mágoa, de rancor, todo o espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Ó Deus, esta é a oração que eu faço neste dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero trazer para vocês, dentro do livro de Mateus, o tema A Voz no Deserto, o chamado de João Batista. O texto que eu quero ler está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É interessante, porque João Batista, a voz clamando no deserto, surge como uma figura icônica na transição entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E a sua mensagem e ministério marcam um ponto crucial na história da salvação, porque ele vem preparando o caminho para a chegada de Jesus, o Cristo ungido, que é Mateus 3, versículo 1 ao 16. Então somos apresentados a este profeta, João Batista, carismático, cuja vida e pregação desafiaram o status religioso e social da sua época. Então, eu quero hoje aqui com você explorar a importância de João Batista, o seu chamado ao arrependimento. Ok? Primeiro ponto que eu quero traçar aqui é a figura de João Batista, do capítulo 3, versículo 1 ao 4, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Né? Que ali, tanto Oséias como Jeremias trata desse assunto, e no versículo 4 diz: E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. O chamado no deserto. Esse chamado no deserto, João Batista discute a significância do deserto como local de pregação de João e o que isso simboliza espiritualmente. Então, nós vamos identificar aqui em João Batista aquele estilo de vida ascético. Esse estilo de vida ascético explora como a aparência e o estilo de vida de João refletem a sua mensagem e missão. E ele trata também do cumprimento das profecias. A profecia que nós vamos encontrar ali, ó, em Jeremias 31:15. As profecias que nós vamos conhecer bem. Esses dias eu falei até sobre Jeremias aqui, né, no estudo bíblico da nossa igreja. Falei sobre a importância da mensagem do profeta Jeremias, que foi contemporâneo de Ezequiel. Ontem nós falamos sobre Ezequiel. Então essa profecia que João Batista se refere, de Isaías, também nós temos ela em Jeremias 31,
15, próximo daquilo que ele está nos avisando, né? Suas veredas e coisas assim. E as vestes dele que ele fala, o ministério cumprir a profecia de Isaías, as vestes dele também nós identificamos lá em Isaías. Então o cumprimento da profecia se deu ali em João Batista, da voz que clamava no deserto, preparando as veredas, preparando o caminho para o Messias que estava chegando para trazer as boas novas. E em Mateus 3,2 fala da mensagem, que é o segundo ponto, a mensagem do arrependimento. Ontem estava eu e o pastor Luiz Martins, nós estávamos comentando aqui sobre doutrinas teológicas, né? E falávamos da regeneração, ela traz o genuíno arrependimento. Né? É algo que muda, é a mudança de vida. Então, a mensagem do arrependimento, João Batista dizia, arrependam-se. Esse arrependam-se analisa o chamado ao arrependimento e sua relevância para o público de João daquela época e para os dias de hoje. As multidões chegavam perto de João e João dizia, arrependam-se, raça de víboras. E quanto mais ele falava, mais as multidões se aglomeravam a ele. Por causa da necessidade que o homem tem de arrepender-se. Ali na mensagem do arrependimento também é citado o reino dos céus. E o reino, quando fala-se do reino dos céus, discute o conceito do reino dos céus e como a pregação de João preparava as pessoas para ele. A forma com que João preparava. Alguns diziam que João Batista era agressivo. Tudo que é verdadeiro, dependendo da ocasião, ela é agressiva. Porque a verdade é como se fosse uma limpeza. Imagine você limpando uma peça está corroída de ferrugem. Para você limpar, você tem que raspar aquilo ali para mostrar a beleza, mostrar a verdade da peça. Então a verdade, em algumas situações, ela causa dor. João levava a verdade. Mas na mensagem do arrependimento tem a urgência da mensagem, que reflete sobre exatamente a urgência do chamado de João e a necessidade de respostas imediatas. João dava a mensagem e a resposta tinha que ser do grupo de pessoas, das pessoas. Jesus trouxe a mensagem para mim e para você. Quem dá a resposta somos nós, se aceitamos ou não. Ele diz, arrependei-vos. Nós é que temos que dar a resposta, se nos arrependemos ou não. O terceiro ponto aqui é o batismo de João, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Aí temos ali a prática do batismo, que explora o significado e a importância do batismo, ali no ministério de João Batista. Aquele batismo de limpeza, sabe? E com isso tinha a confissão de pecados, que discute a importância da confissão como parte do processo de arrependimento e transformação. Tem pessoas que querem ser transformadas sem se arrepender. Então, nisso, aí nós temos a resposta da multidão, né? E essa resposta da multidão, ela considera a resposta das pessoas ao ministério de João Batista. E o que isso revela sobre a sede espiritual da época. Como caracteriza-se a sede espiritual da época? Pela multidão que seguia João. As pessoas queriam mudança, as pessoas queriam se alimentar espiritualmente, porque não tinha alimentação espiritual na época. A religiosidade estava falida naquele momento. Então, João, quando chega com a nova mensagem, como profeta, a multidão, os judeus da época, que iam correndo para onde João estava. João não ostentava ouro nem prata, nada disso. Ele se vestia de peles de animais e se alimentava com gafanhotos e mel, mas trazia uma mensagem de preparação para o Messias que iria mudar a vida das pessoas, que mudou as nossas vidas, Jesus. E o quarto ponto é a preparação para a chegada de Cristo, né? Então, preparar o caminho reflete como podemos preparar nossos corações e vidas
para receber Jesus, ou já estando com a vida preparada, caminhando, porque todos os dias nós necessitamos de uma renovação, de um fortalecimento para não esfriarmos. Ou seja, viver uma vida de arrependimento, que é um estilo de vida contínuo e de mudança. E essas mudanças são mudanças para melhorar o nosso comportamento, para nos mantermos próximos de Deus. Ou seja, nos aproximarmos cada vez mais. A Bíblia diz assim: chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. Mas isso aí exige de nós um testemunhar com coragem. Não de outra forma, mas um testemunhar com coragem por causa do mundo onde nós vivemos. Então, viver e proclamar a verdade com a mesma coragem e convicção de João Batista. É difícil para os dias de hoje ter a coragem e a convicção de João Batista. Então, agir naturalmente com Jesus no coração é algo... Nós não precisamos usar, nos fantasiarmos de crente. Nós precisamos ser. As pessoas precisam olhar para você e terem confiança. Talvez esteja faltando em meio a tantos escândalos que acontecem no meio do povo de Deus. Você precisa ser diferente. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo para você que João Batista, como a voz clamando no deserto, nos apresenta um modelo poderoso de fidelidade, coragem e compromisso com a verdade. A sua vida, a vida de João Batista, marcada pela simplicidade e dedicação a Deus, desafia nossos próprios estilos de vida e prioridade nos dias de hoje. Tem muitos cristãos, protestantes ou católicos, cristãos, de maneira geral, que vivem mais para ostentar do que viver uma genuína graça, viver uma... A Bíblia não diz para você não ser rico. A Bíblia diz simplesmente para você seguir a Cristo, os mandamentos. Diz para nós sermos santos, ser de santo. Santo é separado, né? De cuidar da sua vida diante de Deus. E que a sua vida seja um referencial para outras pessoas. João Batista foi um referencial para a sua época e continua sendo até hoje. Por isso que nós falamos dele. Quase 2000 anos ainda fala-se de João Batista. Porque ele foi um referencial. Ser o sal da terra, o tempero desse chão, desse solo. Seja uma bênção na sua família, seja uma bênção na rua onde você mora, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Seja uma bênção. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor derrame bênção sobre a tua vida. Guarde a tua entrada e a tua saída. Em nome de Jesus.